Faz um favor pra mim. Pega meu óculos lá na cozinha. Eu não enxergo. Olá, boa noite. Tudo bem? Vamos para mais um momento da palavra, momento de reflexão sobre a palavra de Deus. Nós estamos aí em uma série sobre a vida de Jesus, né? E hoje nós estamos completando a nossa 10ª reflexão sobre a vida de Jesus. Mas vamos orar, vamos colocar as nossas vidas diante de Deus, colocar a sua vida, a sua casa, pedir para Deus estar nos guardando, estar nos direcionando e agradecer também, né, por tudo aquilo que Deus tem feito pelas nossas vidas, pelas nossas famílias. Vamos colocar esse tempo diante de Deus. Senhor, obrigado, porque nós temos o privilégio de mais uma vez estarmos reunidos aqui no Teu nome para falar sobre assuntos concernentes à Tua palavra. Que o Senhor esteja, através do Teu Espírito Santo, nos dando o entendimento daquilo que o Senhor quer nos ensinar. Fala com cada coração, cada vida, cada um que estiver nos acompanhando. Abençoa cada casa, cada lar, cada família. Que a paz do Senhor esteja sendo ministrada em cada casa agora, Senhor. No nome de Jesus, que cada um entenda que a nossa dependência é no Senhor. É o Senhor quem nos guarda, quem nos protege, quem nos livra, quem nos sustenta, quem nos direciona, o Senhor quem nos alimenta. É o Senhor quem cuida de nós, como um pai que cuida dos filhos. Obrigado por esse tempo, que seja um tempo bom, um tempo de edificação. E que o Teu nome continue a ser glorificado através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse, nós vamos para a nossa 10ª reflexão sobre a vida de Jesus. E hoje eu quero falar sobre um texto bem conhecido e é um texto clássico de libertação demoníaca.
né? Algumas pessoas não gostam muito de falar sobre esse assunto, né? Mas é um assunto bíblico, né? Tem pessoas que têm até medo. Quando a gente fala do diabo, de demônios, tem pessoas que têm medo, né? Mas veja só, o diabo, demônios são apenas os efeitos colaterais de uma vida sem Deus. Todas as vezes que o povo de Israel se desviava da presença de Deus, virava as costas para Deus, quando os inimigos se aproveitavam, atacavam e muitas vezes ganhavam as batalhas contra o povo de Israel. Aquilo ali acontecia algo literal, mas para nos ensinar algo espiritual. Cada nação daquela tinha uma tipificação, tinha uma entidade demoníaca que governava aquelas nações. Trazendo para os dias de hoje, quando nós nos afastamos de Deus, viramos as costas para Deus, nosso arqui-inimigo, o diabo, através dos seus demônios, eles ganham um terreno e começam a tocar nas nossas vidas para tirar o nosso foco de Deus. O objetivo dele é tirar as nossas vidas, o nosso coração da presença de Deus. Então, não se preocupe muito com o diabo, com demônios, não. Se preocupe em ter uma vida voltada para um relacionamento íntimo com Deus, e o mais Deus se encarrega de fazer. A palavra diz assim em 1 João, que aquele que está em Cristo, o maligno não toca. Por isso que o diabo quer tirar você da presença de Deus. Porque quando você sai da presença de Deus, quando você não está em Cristo, em Jesus, ele tem condições, ele tem legalidade para te tocar. Então, o que nós precisamos fazer? É nos encher de Deus, é buscar a presença de Deus, né? Não se preocupar muito com o reino das trevas, não. Precisamos, a Bíblia fala assim para nós não subestimarmos os ardis, os planos do diabo. Mas como que nós vamos fazer isso? Nos enchendo da presença de Deus, buscando Deus a cada dia, né? Todas as vezes que nós falamos sobre libertação, não estamos nos referindo a simplesmente uma libertação física, mas também uma libertação emocional e uma libertação espiritual, na alma e no espírito, né? Para que nós tenhamos liberdade e autoridade para auxiliar outras pessoas a se desvencilharem das artimanhas do reino das trevas, né? Que muitas vezes seguram as pessoas espiritualmente. Por quê? Porque elas estão distantes de Deus. Tudo o que precisamos fazer é nos achegar a Deus. É ter um relacionamento íntimo com Ele. É conhecer esse Deus. E como que nós vamos conhecer esse Deus? Através da tua palavra, através da Bíblia. É dessa forma que vamos conhecer o Deus que nós servimos, conhecer esse Jesus que nós temos falado aí há algumas semanas, né? Que nos chama tanta atenção pela forma como Ele lidava com o ser humano. Né? Ele amou todos, Ele libertou muitos, Ele ressuscitou alguns, Ele transformou a vida de pessoas, mas Ele não concordava com o estilo de vida que elas tinham. Ele orientava essas pessoas a abandonar os seus pecados e a ter uma vida voltada para a santidade, para um relacionamento íntimo com o Pai, como Ele tinha. Esse Jesus é sensacional. É Ele que nós precisamos que governe as nossas vidas. E eu quero usar o texto de Marcos no capítulo 5. Se você tiver uma Bíblia aí e quiser abri-la, Evangelho de Marcos, dos livros sinóticos, ele foi o primeiro, né, a ser escrito. Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5, a partir do verso 1. Acompanhe comigo se você tiver uma Bíblia. Se você não tiver, você ouça. Diz assim a palavra de Deus. Chegaram ao outro lado do mar, o mar da Galileia, né? A província dos Gerasenos ou Gadarenos. Depende ali da versão. Ou Gerasenos ou Gadarenos. Descendo ele do barco, ele quem? Jesus. Saiu-lhe ao encontro dos sepulcros um homem possesso de espírito imundo,
o qual morava nos sepulcros, e mesmo com cadeias não podiam prender. Pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por ele em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia dominá-lo. Uma situação muito complicada. Andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Quando ele viu Jesus, de longe, correu e adorou-o, clamando em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Tem uma versão que diz que não nos atormente fora do tempo. Verso 8. Pois Jesus lhe dissera: Sai deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, pois somos muitos. E rogou-lhe muito que não os enviasse para fora daquela região. Ora, andava ali pastando pelo monte uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se por um despenhadeiro no mar, onde se afogaram. Eita, meu Deus do céu. Veja só. Como eu disse, esse é um texto clássico de libertação demoníaca, né? Jesus, ele seguiu para o outro lado do Mar da Galileia, e quando ele chegou nessa região de Gadara, quando ele desce do barco, esse endemoniado, ele vem, se prostra, adora e clama a Jesus. Jesus repreende ali aqueles demônios, os demônios na boca daquele homem, eles falam: por que vieste nos atormentar antes do tempo, Filho do Deus Altíssimo? Jesus pergunta ali o nome daquele demônio, né? E eles respondem, né? Legião, porque nós somos muitos. Uma legião naquela época correspondia a mais ou menos 6.000 soldados. Nesse caso, legião, 6.000 demônios. E aí eles pedem autorização para Jesus, primeiro para não enviar eles para fora daquela região. Para quem está na área da intercessão, de batalha espiritual, nós entendemos que existem demônios territoriais que agem em regiões, em territórios, geograficamente, mas não é essa nossa área, não é esse o nosso foco, né? Eles pedem para não enviar eles para outra região, por conta da prestação de contas. E eles permita-nos, Senhor, que nós entremos naqueles porcos. Tinha uma manada de porcos ali por perto, e Jesus autorizou, e eles entram naqueles porcos. Os porcos ficam muito alvoroçados e eles se atiram desse penhadeiro abaixo e se afogam lá no mar. Vamos lá. O que nós podemos aprender com Jesus? Jesus é um mestre, né? Jesus, ele nos ensina de todas as formas. Enquanto eu tomo um pouquinho d'água aqui, compartilha aí essa live, compartilha essa reflexão com alguns amigos, com algumas pessoas que você conhece, né? Marca aí o nome de algumas pessoas. Se você estiver nos acompanhando no Instagram, né, bate aí no aviãozinho aí, encaminha aí para umas 2 ou 3 pessoas, uns 2 ou 3 amigos, para que mais pessoas tenham acesso. Eu sempre tenho falado isso, né? Para que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Enquanto eu tomo água, você faz isso. Como eu dizia, Jesus, ele era um mestre, nos ensina de várias formas. E aqui não é diferente. Nesse episódio aqui, Jesus chega em uma região na terra dos
gadarenos ou gerasenos, Gadara. O nome gadareno ou geraseno significa sujo, maltrapilho. E nesse caso específico, além de ter esse significado, ele estava endemoniado. Ou seja, ele estava possesso de espíritos imundos, de demônios, de anjos caídos. O que é um demônio? Um demônio é um anjo caído, é um anjo que caiu da sua glória, do seu local de habitação, da sua posição original. É um anjo que está fora da sua posição original, fora da sua função, fora do seu propósito. É um demônio. Desviado da sua função original. Logo, se nós formos analisar, nós precisamos tomar muito cuidado, porque tudo que está fora da sua função original pode ter comportamentos parecidos com comportamentos de demônios. E eu vou elencar alguns aqui para nós termos noção. Um demônio é um anjo caído, é um anjo fora da sua função original, praticando, desenvolvendo uma função que não é a sua. Talvez algumas pessoas podem estar dentro de uma família, mas fora da sua função. Pode estar dentro de uma sociedade, mas fora da sua função. Dentro de uma igreja, dentro de um ministério, mas não desenvolvendo a sua função para aquilo que ela foi chamada, o seu propósito. E em algumas situações, veja bem, guarda, em algumas situações pode ocorrer que em alguns comportamentos, algumas palavras podem vir a ser parecidas ou parecidos com comportamentos de demônios que estão fora da sua função original. Consegue entender? Pessoas que falam, que criticam, que julgam, que têm uma ferocidade na língua para criticar, para julgar, para machucar as pessoas. Esse é o papel dessa pessoa, será? É a função dela? Foi para isso que Deus criou essa pessoa? Esse é o propósito de vida dessa pessoa? Será que ela não está tendo um comportamento que não é o comportamento para o qual ela foi gerada e criada? Quem tem esse papel de criticar, de julgar, de ferir, de matar, roubar e destruir? Consegue entender? E veja só, esses demônios, eles são capazes de entrar em uma pessoa, dominá-la por completo, né? Causando tormentos, doenças, enfermidades, deformações físicas, convulsões e principalmente transtornos mentais. Quando acontece uma possessão, o que é uma possessão? O demônio toma posse do corpo daquela pessoa e essa pessoa agora começa a ter um comportamento que é direcionado por esse demônio. Possessão demoníaca é diferente de demonização. Demonização é uma influência. A pessoa age sob uma influência. Agora, uma possessão, a pessoa ela não mais está apenas influenciada, mas ela está sendo governada por um demônio. Tanto é verdade que os demônios tentaram até barrar a ida de Jesus para aquele lugar. Se nós pegarmos no capítulo 4 de Marcos, a partir do verso de número 35, veja só, Jesus, ele toma um barco, né? A Bíblia fala assim, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Eles pegam um barco e vão para o lugar onde Jesus queria ir. Jesus sempre trabalhou com propósito. E quando eles estão atravessando o mar para chegar no outro lado, de repente surge uma tempestade. Jesus está ali dormindo, tranquilo. Uma tempestade começa, as ondas solapar ali o barco. Eles ficam desesperados e chamam Jesus, Senhor, não te importa que pereçamos? E Jesus se levanta e repreende a tempestade e houve bonança. Ou seja, de alguma forma, até
a natureza foi influenciada ali por algo sobrenatural para barrar a ida de Jesus para aquele lugar, porque Jesus tinha um propósito para ir para aquele lugar. Quando tem uma tempestade natural, veja só, você não vai ver Jesus repreendendo o vento, repreendendo a tempestade. Cala-te! Por que ele fez isso? Porque de alguma forma uma influência sobrenatural estava tentando barrar a ida de Jesus, tentando parar Jesus, para que ele não chegasse na outra margem. E qual que era o objetivo de Jesus em chegar à outra margem? Jesus foi para o outro lado do mar apenas e tão somente para ter um encontro com uma pessoa, com um homem. Olha só que coisa extraordinária. Veja só, vamos começar aqui pelo verso de número 2, em Marcos. Capítulo 5, verso 2 diz assim: descendo Jesus do barco, saiu-lhe ao encontro dos sepulcros um homem possesso de espírito imundo. O que nós podemos aprender aqui? O que nós podemos tirar como aprendizado aqui? O endemoniado, ele saiu ao encontro de Jesus. Muitas vezes, estamos em situações tão complicadas nas nossas vidas, não sabemos a quem recorrer, não sabemos a quem mais pedir socorro, mas muitas vezes nós não vamos ao encontro de quem realmente tem a solução para o problema. Esse endemoniado, ele teve essa iniciativa, ainda que estivesse endemoniado. Reconheceu que precisava ser liberto, ainda que estivesse sob o governo de demônios ali. Muitas vezes nós precisamos reconhecer que nós precisamos ser libertos e nos direcionar, nos encaminhar rumo a quem tem condições de nos libertar, que é Jesus. Às vezes, talvez você está há algum tempo debaixo de uma opressão, debaixo de problemas, debaixo de amarras. A Bíblia fala aqui que esse camarada aqui, ele vivia... às vezes as pessoas prendiam ele em cadeias, né? E ele, grilhões, e ele despedaçava tudo, quebrava tudo. Às vezes a sua vida está debaixo de cadeias, de grilhões, grilhões emocionais, grilhões espirituais, cadeias que estão te prendendo, não fisicamente, mas emocionalmente. E muitas vezes você já ouviu falar que quem tem a solução para esse tipo de problema é Jesus, mas muitas vezes você não tem essa iniciativa de buscar em Jesus a libertação para a sua vida. Verso 5 diz assim: andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Há pessoas, talvez você que esteja me ouvindo aqui, que já faz dias que você está sofrendo. Noites passadas, acordado, preso em seus sentimentos, em emoções, depressões, opressões demoníacas, como aconteceu com esse homem. As emoções presas, clamando, buscando a paz, sem saber o que fazer ou para onde ir, e não encontra respostas. Pois hoje, nessa noite, eu vim aqui para te dar uma resposta. Jesus pode te libertar dessa opressão, desses grilhões, dessas cadeias emocionais. Opressões, depressões, medo, ansiedade. Às vezes tem muitas coisas que estão te prendendo, estão segurando a sua vida, estão te travando. Você não consegue crescer, você não consegue desenvolver, você está travado nos seus relacionamentos, no seu casamento, no relacionamento com filhos, com pais, no seu trabalho, no seu ministério, dentro da igreja ou fora da igreja, na escola. Está travado, não consegue ter paz. Debaixo de uma opressão, tem pessoas que estão debaixo de opressão demoníacas. Tem pessoas que estão sofrendo. E muitas vezes chegam ao extremo de estarem
possessas por demônios e não conseguem sair deste lugar, não conseguem vislumbrar uma saída, uma resposta. Pois eu te digo que a resposta para te libertar dessa opressão, dessa prisão, desses grilhões, é Jesus. Ele não veio somente para isso, mas ele faz isso. Ele não veio somente para libertar de possessões, de opressões, curar enfermidades, não. Ele não veio só para isso, ele veio também para isso. Ele veio mais do que isso, ele veio para nos dar a vida eterna, para nos libertar das amarras do pecado, para nos redimir de todo o pecado, para nos dar uma nova vida aqui nessa vida terrena, mas principalmente uma vida eterna. Viver toda a eternidade com Ele, nos trazer a salvação. Foi para isso que Jesus veio. E é isso que Ele quer trazer para mim e para a sua vida nessa noite. Talvez você já não está encontrando respostas em mais nada. Talvez a sua fuga é para bebidas, para drogas, para pornografia, para mentira, para uma série de situações. Pensando que vai encontrar a sua alegria nesses lugares ou nesses comportamentos. Eu vou te dizer, a verdadeira alegria, a felicidade está em Jesus. Só Ele pode nos libertar, só Ele pode nos dar a vida eterna, só Ele pode nos dar a salvação, só Ele pode trazer a paz que nós tanto precisamos. É nele, é através dele. Veja só, verso de número 6, acontece algo impressionante aqui. Quando esse gadareno, esse endemoniado, viu Jesus de longe, correu e o adorou. Olha que coisa impressionante. O endemoniado se achegou a Jesus, correu e o adorou, cumprindo literalmente uma palavra que está aqui em Filipenses, no capítulo de número 2, verso 9, diz assim, ó: pelo que Deus o exaltou soberanamente. Quem? Deus exaltou Jesus soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Aqui foi cumprida essa palavra. Paulo escreveu lá na frente para os filipenses, mas já estava sendo cumprida aqui. Esse demônio correu, se prostrou e adorou a Jesus. Só para nós termos noção de quem é esse Jesus. Ele não é simplesmente um arruaceiro, como muitos dizem, um revolucionário, como muitos dizem, um político, como muitos dizem. Ele é Deus. Ele é o Senhor, Ele tem o governo na palma das suas mãos. Ao nome dEle, toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar diante do nome do Senhor. E apesar dessa glória toda, desse poder todo, Ele se despiu, desceu à terra, viveu como homem e morreu no meu e no seu lugar para nos dar a vida eterna. E muitas vezes nós temos dificuldades de adorar esse Jesus. Os demônios não têm dificuldade de reconhecer a grandeza de Jesus e de adorá-lo. Não tem dificuldade porque eles sabem quem é Jesus. E a minha pergunta é essa: você sabe quem é esse Jesus que nós estamos falando aí há algumas semanas? Ele não é simplesmente um homem. Ele não é simplesmente um personagem, um profeta. Não, ele é muito mais do que isso. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Nós observamos que nesse texto até os demônios reconhecem Jesus como Senhor. E muitas vezes nós mesmos temos colocado dificuldades, obstáculos para justificar a nossa falta de adoração a Deus, a Jesus, ou a nossa adoração falsa. Pastor, existe adoração falsa? Sim, olha o que diz aqui em João, no capítulo 4, verso 24. Quando Jesus tem um encontro com a samaritana, olha o que ele diz: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, se Jesus está falando que os que vão adorar Deus o adorem em espírito e em verdade, é porque tem aqueles que não adoram em espírito, adoram na carne e
em mentira, uma falsa adoração. E muitas vezes nós temos dificuldade de adorar a Deus, quando até os demônios adoram, nós temos dificuldade de adorar Jesus. Nós temos dificuldade. Ou oferecemos uma adoração falsa. Como assim, pastor? Muitas adorações que tentamos direcionar a Deus, a Jesus, muitas vezes estão sendo influenciadas pelo nosso estado emocional. Talvez frustrado, talvez decepcionado, talvez sem dinheiro, talvez se decepcionou em um relacionamento e tudo isso influencia. Não, eu não vou adorar a Deus agora não. Olha a situação que eu estou. Quando na verdade é aí que nós deveríamos adorá-lo, para que a imagem dele fosse ressaltada em nós, para que ele trabalhasse no nosso coração e nos fortalecesse a enfrentar as dificuldades. Muitas vezes nós deixamos com que as dificuldades nos impeçam de adorar a Deus. E aqui esse endemoniado nos dá uma aula. Ele viu de longe, correu, se prostrou e adorou. Criamos dificuldades para adorar Jesus. Como eu disse, dependendo do nosso estado emocional, das nossas condições financeiras, do nosso contexto familiar. Eu tive um problema lá em casa, não estou com cabeça para adorar agora. Eu briguei com a minha esposa, eu não estou com cabeça. Às vezes nós até vamos em uma reunião, até vamos em uma comunidade, até vamos em uma igreja. E chega lá no momento de abrirmos o nosso coração, adorarmos a Deus, não apenas com cânticos, mas com a nossa vida, com o nosso coração aberto. Em rendição a Ele, nós deixamos com que os acontecimentos, os problemas, as adversidades tomem conta do nosso coração e nos servem como obstáculos para que nós não adoremos a Deus. É claro que essa adoração aqui desse demônio não foi uma adoração reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, mas uma adoração de pavor, de medo, porque sabiam quem ele era. De angústia, como quem precisa de libertação. Apesar dele estar possesso por demônio, o seu espírito tinha consciência de quem era Jesus. Não apenas os demônios, mas o próprio gadareno tinha consciência de quem era Jesus no seu espírito. O homem se prostrou, mas quem clamou foram os demônios. Veja só, verso de número 7. Clamando em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Olha que coisa interessante. Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Eles reconheceram quem era Jesus. E é tão interessante isso, quando nós pegamos lá em Mateus no capítulo 16, a partir do verso 13, Jesus, em determinado momento, chega para os seus discípulos ali, os mais próximos, e ele faz uma pergunta para os discípulos. O que dizem as pessoas, quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Ou seja, o que as pessoas estão falando a meu respeito? Quem elas pensam que eu sou? E aí um disse, alguns dizem que o Senhor é um profeta, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é isso, aquilo, outro. E aí Jesus pergunta para eles, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, num rompante ali, naquele momento, se deixou ser usado por Deus e Pedro tem aquela revelação do alto e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha e fala assim, bem-aventurado és tu, Bar-Jonas, filho de Jonas, Simão, porque não foi carne ou sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, os outros discípulos não sabiam definir quem verdadeiramente era Jesus. Estavam reproduzindo o que o povo estava falando, mas Pedro teve a revelação dos céus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a gente vê aqui nessa passagem que os demônios reconheceram quem era Jesus,
Filho do Deus Altíssimo. E nós? E eu? E você? E nós? Será que sabemos quem é Jesus? Já tivemos uma verdadeira revelação de quem Ele é nas nossas vidas? Ou estamos tratando Jesus também como um simples profeta, um homem muito bom, um mestre que veio aí há 2000 anos atrás e fez coisas boas? Quem é Jesus? Para você, quem é Jesus? Estou dizendo isso porque às vezes nós falhamos em mergulhar na palavra para saber quem é Jesus. Às vezes falhamos em jejuarmos, em buscarmos a Deus em oração para que Ele revele o Cristo vivo aos nossos corações. E os demônios sabem quem Ele é. E muitas vezes nós não sabemos quem Ele é. Nós não sabemos quem é o nosso Rei, quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Salvador, quem é aquele que governa as nossas vidas. Mas os demônios sabem quem Ele é. E eles chegam até em Tiago, no capítulo de número 2, deixa eu abrir aqui, Tiago no capítulo de número 2, olha só que interessante. Verso de número 19, diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Além deles saberem quem é Jesus, além deles saberem que Ele é Filho do Deus Altíssimo, eles creem e estremecem. E muitas vezes é-nos apresentado um Jesus Salvador, que cura, que liberta, que transforma, que morreu no meu e no seu lugar. E nós muitas vezes falamos o nome dele de qualquer forma, sem qualquer temor, sem qualquer zelo. Os demônios creem e tremem quando ouvem o nome do Senhor Jesus. Precisamos ter esse temor. Não o temor desses demônios, mas o temor que a Bíblia nos relata. O temor de saber que Ele é o único, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Jesus é Ele quem tem na palma da mão a minha e a sua vida. Verso 13 diz assim, os demônios pedem para Jesus para não mandá-los para fora daquela região, e permita-nos que entre naquela manada de porcos. E aí Jesus permite, eles entram nos porcos, os porcos caem em um despenhadeiro lá e se afogam todos no mar. E olha o verso 13. Jesus o permitiu. Saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2000, precipitou-se por um despenhadeiro no mar, onde se afogaram. Veja só, essa libertação aqui, ela se deu de forma simples. Eu gosto de chamar a atenção. Jesus não fez um espetáculo. Jesus não fez um teatro. Não teve alvoroço. Não teve show. Jesus liberou uma palavra. Por quê? Porque Ele tinha autoridade. E Ele transfere essa autoridade para a igreja. Mas muitas vezes a igreja está sendo envergonhada. Como aqueles filhos do sacerdote Seva, que é narrado lá em Atos, que tem uma pessoa endemoniada lá e 7 pessoas chegam para repreender. Olha, nós te repreendemos em nome de Jesus, que Paulo prega. O demônio olha e fala assim: eu conheço Paulo e sei bem quem é. Eu conheço Jesus e sei bem quem é Paulo. Mas vocês, quem são vocês? O que aquele demônio estava querendo dizer? Paulo tem autoridade, porque foi conferida autoridade a ele pelo Mestre Jesus. Eu conheço Jesus, mas vocês não têm autoridade, vocês não têm santidade, vocês vivem uma vida oscilante, ambígua, uma hora vocês estão no pecado e outra hora vocês querem viver uma vida de santidade. Vocês não têm autoridade. E a Bíblia fala que aquele demônio pulou em cima daqueles homens e eles correram nus. Olha só.
Jesus não fez show, Jesus não fez espetáculo. Ele tinha autoridade. Quando ele pregava, as pessoas falavam assim, ele prega como quem tem autoridade, não é como os outros. E essa autoridade ele quer transferir para mim e para você. Mas ele só vai transferir essa autoridade para nós lidarmos com o pecado, ajudar pessoas, libertar pessoas, curar pessoas, quando a nossa vida estiver alinhada com a vida dele. Quando nós, pela nossa decisão, abandonarmos o pecado que tenazmente nos rodeia. Não pense que Deus vai tirar o pecado da sua vida. Não, pastor, não. Abandonar o pecado é responsabilidade minha e sua. Quem tem que deixar o pecado somos nós. Quem tem que ter uma vida de santidade. Deus não vai ler a Bíblia para você, Jesus não vai ler a Bíblia para você, Jesus não vai jejuar por você, Jesus não vai orar por você, ele já deixou a oração modelo, ele jejuou 40 dias e 40 noites e deixou o exemplo, o modelo. Agora, é responsabilidade nossa, nós temos que fazer isso, nós temos que fugir da aparência do mal, nós temos que resistir ao diabo, nós temos que extirpar o pecado das nossas vidas. E nós só vamos conseguir fazer isso quando nós invocarmos o Espírito Santo para ele nos ajudar, nos fortalecer. Através da palavra, meditação na palavra. Aí sim teremos autoridade. E aí com a autoridade não vai precisar de show, de espetáculo. Vai precisar apenas e tão somente de uma palavra, de autoridade. Para que as pessoas sejam libertas, para que as pessoas sejam curadas. Havia uma infestação demoníaca na vida daquele homem. Veja só, uma legião. São 6.000. Por que que os demônios pediram para entrar naqueles porcos? Primeiro, como eu disse, eles não poderiam sair daquela região geográfica sem ter feito algo. Um demônio, quando ele vem em algum lugar, ele tem uma incumbência, ele tem que fazer algo. Se ele não faz, ele tem uma prestação de contas com o seu superior hierárquico. Eles tinham que fazer algo. E por que que Jesus permite a entrada nos porcos? Porque no livro de Levíticos, no capítulo 11, aqui atrás, Levíticos 11, a partir do verso de número 7, diz assim, ó. Também o porco que tem as unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, esse vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Estes vos serão imundos. O porco era considerado um animal imundo. Mesmo assim, as pessoas daquela região estavam criando, mesmo sabendo que o porco era um animal imundo, eles estavam criando. Jesus queria ensinar alguma coisa. Ei, desse local, desse negócio que vocês estão tirando vantagem, estão tendo lucro, o que vocês estão usando para ter lucro é imundo. É contra a lei. Jesus não veio revogar a lei, veio cumprir a lei. É contra a lei. E eles tinham lucro. Eu vou fazer uma conta simples aqui, rápida, só para você entender o lucro que esses porqueiros estavam tendo ali. Sabiam que não podiam criar um animal imundo. Mesmo assim, eles estavam fazendo. Jesus quis ensinar isso. O lucro de vocês está vindo de algo imundo. Logo, o lucro é imundo. Consegue entender? Tem muitas pessoas que querem oferecer para Deus uma oferta, mas essa oferta vem de negócios obscuros. Eles estavam tendo lucro através de um animal imundo. Logo, o lucro também era imundo. E muitas vezes nós queremos oferecer para Deus ofertas de algo que é totalmente contrário àquilo que Deus estabelece. Dinheiro de corrupção. Dinheiro de tráfico, dinheiro de drogas, dinheiro de uma série de coisas. E a pessoa quer ali oferecer uma oferta a Deus de um dinheiro ilícito, de um lucro
que não é lícito. Consegue entender? Olha só. Vamos trazer para os dias de hoje. Tinha ali uma legião de demônios, mas tinha 2.000 porcos. Faz as contas comigo. Hoje, nos dias de hoje, no mercado hoje, o quilo do porco está entre 8 e 10 reais. Cada porco limpinho, um porco razoavelmente grande ali, limpinho, um porco pronto para o abate. Nós vamos aproveitar ali cerca entre 20 e 30 quilos daquele porco. Vamos colocar 25. 25 vezes 7 reais o quilo. Quanto que dá aí? 7 vezes 2, 14. 7 vezes 5, 35. Vai dar aí 170 reais. Faz 170 vezes 2.000. Quanto que vai dar? Quase 400 mil reais de lucro. É o que esses porqueiros tinham. Consegue entender? Jesus permitiu porque ele queria ensinar que o que eles estavam fazendo também era imundo. E quando é imundo, o diabo tem legalidade para tocar. Vou falar de novo. O diabo tem legalidade para tocar naquilo que é pecaminoso, naquilo que é imundo. Então, se o teu lucro está vindo de algo ilícito, o diabo tem legalidade para tocar. Pastor, mas é minha fonte de vida. Ei, será que Deus não te deu sabedoria e inteligência para você montar um outro negócio que seja lícito? Você tem que trabalhar com o ilícito e ainda quer oferecer oferta a Deus? É isso? Vou agradecer a Deus porque Deus me deu isso. Dinheiro de corrupção, de tráfico, de coisas ilícitas. Fique sabendo que os demônios têm legalidade para tocar naquilo que é ilícito. Vamos mais. Verso 12 diz assim: os espíritos imundos rogaram a Jesus: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles, né? Depois o 17 diz assim: e começaram a suplicar a Jesus que saísse da terra deles. E o 18 diz assim: ao entrar Jesus no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Nós temos 3 versos aqui, 3 acontecimentos, né? O acontecimento em si, a libertação desse endemoniado e a possessão daqueles porcos que se afogaram no mar, eu penso que teve um rebuliço ali naquela região. Mas causou reações totalmente diferentes. O acontecimento, o fato de Jesus pisar o pé naquele local, causou reações totalmente diferentes. Os envolvidos com aquele acontecimento fizeram pedidos diferentes e curiosos para Jesus. Os demônios pediram com insistência para que eles pudessem entrar nos porcos. Esse foi o pedido dos demônios. Os demônios pediram com insistência, rogaram-lhe, rogar é pedir com insistência para Jesus, para que eles pudessem sair do corpo daquele homem e entrar nos porcos que estavam pastando ali nas imediações. Os gadarenos, que eram os porqueiros saíram, foram anunciar nos campos e na cidade. E aí eles vieram e pediram com insistência para que Jesus saísse da terra deles. E o ex-endemoniado, o gadareno que foi liberto, pediu com insistência para que ele pudesse ficar com Jesus. Olha as reações. Primeiro nós aprendemos, já falamos, enquanto eu tomo um pouco de água aqui, você compartilha com mais 2 ou 3 pessoas aí essa live. Se tiver no Instagram, manda um aviãozinho aí, uma cartinha para uns amigos, enquanto eu tomo um pouco de água. Nós estamos falando de reações diferentes. Já falamos da reação dos demônios.
tinha que ter uma prestação de contas, então eles não poderiam sair daquele local sem fazer alguma coisa errada. Para eles fazer alguma coisa errada, eles tinham que fazer em algo que tinha legalidade. Aonde tinha legalidade? No imundo. No que era ilícito? Nos porcos. E eles tomaram os porcos. Pediram com insistência para que entrassem nos porcos. Jesus permitiu. Quando os gadarenos, quando os porqueiros avisaram nos campos e na cidade que os porcos tinham caído de despenhadeira abaixo, que Jesus tinha feito isso, tinha permitido que os demônios entrassem nos porcos e pelo prejuízo que eles tiveram, eles avisaram nas cidades. As pessoas vieram e pediram com insistência que Jesus saísse do meio deles. Olha só que coisa. Tem muita gente que quando Deus... Tem muitas pessoas que falam assim, pastor, quando eu... Olha, minha vida estava tudo certinho. Quando eu cheguei na igreja, que eu aceitei a Jesus, minha vida virou de ponta cabeça. Olha, uma série de coisas tem acontecido, pastor. Parece que o negócio... Não é que a sua vida virou de ponta cabeça. É que você estava no pecado e não estava vendo. E a palavra é luz. E ela começou a iluminar o pecado que estava na sua vida. E agora você está vendo o que você não via antes. E mais, tem muitas pessoas que às vezes abandonam uma vida íntegra com Deus porque são confrontados. Porque são confrontados nos seus pecados. Porque quando nós chegamos numa igreja, numa comunidade e começamos a entender a Bíblia Sagrada, ela vai expor as nossas mazelas. E muitas pessoas, porque idolatram a sua reputação, não querem que os seus pecados venham à tona. Não querem que ninguém veja os seus pecados. Eles não querem. E muitas vezes abandonam a casa de Deus, abandonam a palavra de Deus, abandonam a Jesus. Elas não querem que as suas mazelas apareçam. Foi o que aconteceu aqui com esses de Gadara. O que foi exposto ali? A imundície, da onde estava vindo o lucro deles. E porque Jesus acabou com o lucro deles, que era ilícito, eles pediram insistentemente para Jesus, verso 17 diz assim, e começaram a suplicar a Jesus que saísse da terra deles. Muitas pessoas têm feito isso. Quando começa a expor as suas mazelas, os seus pecados ocultos, a sua pornografia, o seu adultério, as suas drogas, os seus vícios, quando começa a ser exposto isso, muitas pessoas não querem ser curadas, não querem ser libertas dessa série de pecados. E elas muitas vezes viram as costas para Jesus, eu não quero mais, eu não quero mais o Senhor na minha vida, saia da minha vida. Como eles falaram, saiam da nossa terra, saia Jesus da minha terra, que é o meu coração. Porque o Senhor está expondo os meus pecados. E eu idolatro a minha reputação, o que vão pensar de mim? E o último pedido, também curioso, do endemoniado, do gadareno. Olha o que ele diz. Ao entrar Jesus no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Porque a pessoa, quando ela é verdadeiramente liberta, ela quer estar com esse Jesus. Ela não quer largar esse Jesus. Ela quer andar com esse Jesus para onde ele for. Ela quer ter um relacionamento com ele. Os que não querem ter relacionamento com Jesus é porque ainda não foram libertos totalmente dos seus pecados. Não se deixaram ser libertos. Esconderam no fundo do coração as suas mazelas, as suas dores, as suas feridas emocionais, as suas opressões, as suas decepções, as suas frustrações. Não se deixaram ser libertos por completo. Por isso não querem estar com Jesus. Esse homem que foi liberto por completo, tem um texto na Bíblia que fala assim, a quem muito é perdoado, muito ama. Eita glória! Quanto mais pecados perdoados, mais nós vamos ter a consciência do lamaçal que a gente estava, mais nós vamos amar esse Jesus. É isso. Faz uma retrospectiva na sua vida. Olha como que era a sua vida 2, 3, 5, 10 anos atrás.
Olha o que Jesus já fez na sua vida. Olha de onde Ele te tirou. Olha a libertação que Ele trouxe para a sua vida. E quando você analisar e fazer essa introspecção e retrospecção, você vai ter o comportamento desse camarada aqui, vai querer estar com ele todos os dias da sua vida e depois até a eternidade. Coisa tremenda, coisa tremenda. Verso 18, nós já lemos, né? Ah, sim. Vou ler de novo. Ao entrar Jesus no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas lhe disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Sabe o que aconteceu aqui? Que interessante, como eu falei no início, aqui talvez seja o centro dessa mensagem. Não foi o confronto com os principados que trouxeram uma tempestade para afundar o barco que Jesus estava. Não foi a legião de demônios que estava naquele homem. O centro dessa mensagem é o amor de Jesus por uma pessoa. Ele atravessou o mar, foi lá, libertou um homem, entrou no barco e voltou para onde ele estava. Ele atravessou o mar para libertar um homem, uma pessoa. Que amor é esse? Talvez Jesus não precisou atravessar o mar para libertar a minha e a sua vida. Mas ainda assim, quando ele fez, e se ele fez isso com você, como ele fez comigo, ele o fez por amor. Ele fez porque ele ama. Ele fez porque você tem valor para ele. Porque eu tenho valor para ele. Porque esse endemoniado tinha valor para ele. Se um endemoniado com 6.000 demônios tem valor para Jesus, imagina a minha e a sua vida, que talvez não estejamos endemoniados, talvez não estejamos possessos. Porque Jesus ama. Jesus é o amor. Jesus expressa o amor. Ele te ama. Não importa a situação que você está. Não importa aonde você está. Não importa o que você está fazendo. Jesus te ama e Ele vai te buscar. Agora, veja só. Não importa, Ele te ama e Ele quer te salvar, e Ele quer te redimir, e Ele quer te restaurar. Mas depois de um encontro com Jesus, eu e você, nós não podemos ser aquelas pessoas de outrora. Jesus nos direciona, Jesus nos mostra o caminho a seguir. Jesus nos mostra que para permanecermos firmes, precisamos andar nele em santidade. Não mais com a vida que nós tínhamos, nos vícios, nas bebedeiras, na pornografia, no adultério, no roubo, na mentira, na corrupção, uma série de coisas, no engano. Não. Essa vida nós já não temos mais, porque agora estamos em Cristo. Consegue entender? Ele te aceita, Ele te recebe do jeito que você está, mas você não pode permanecer do jeito que você está. Você precisa nascer de novo. Por que que Ele faz isso? Verso 20 já nos responde. Jesus não permite que aquele gadareno prosseguisse com ele. Ele fala assim: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Jesus quer nos salvar para que nós anunciemos a salvação para aqueles que estão ao nosso redor, para a nossa família, para os nossos amigos, para a nossa casa, para a nossa parentela, na nossa escola, na rua, no trabalho, no meio dos amigos, aonde você estiver. Precisamos anunciar a grandeza de Cristo, a salvação, a misericórdia de Cristo. Não, isso não é exclusividade nossa, é para todos, é para todos. E esse homem entendeu bem. E no verso 20 diz: então ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam.
Ele anunciou simplesmente em 10 cidades. Decápolis, polis, cidade, deca, 10. 10 cidades. Ele anunciou em 10 cidades aquilo que Jesus tinha feito na vida dele. A libertação, a transformação, uma nova vida. E todos se maravilhavam. Jesus quer te salvar, Jesus quer te restaurar, te redimir, Jesus quer te libertar, mas para que você seja um instrumento nas mãos dele para alcançar outras vidas. Esse é o propósito de Jesus. Guarde isso no seu coração. Jesus e a legião de demônios. Uma legião nunca pode juntar todo o inferno que não vai conseguir parar o propósito de Jesus. Não tem poder suficiente para vencer um embate com Cristo. Ele venceu os principados no mar, depois venceu uma legião de demônios e libertou uma pessoa. Jesus é o Senhor, Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Guarde isso no seu coração. Que Jesus possa ser o centro da sua vida. Que Ele não apenas venha te libertar, te curar, te transformar, mas que você o aceite como Senhor e Salvador, para que você tenha a vida eterna para viver na presença dEle. Amém? Deus te abençoe. Tem algumas pessoas que pediram oração aqui. Nós vamos orar pelas vidas das famílias que perderam seus entes queridos. Verdade. Uma professora Raquel, que faleceu. Também a dona Fátima, né? Que é tia do Marcos, né? Da igreja. O Marcos, que era da banca Gabisa. Né? Vamos orar pelas famílias enlutadas. A Érica Rodrigues pede oração por sua vida, por Érica Trindade e Carlos, Ana Clara, Inaura, Ednei, Edgley e Elaine, Samuel Trindade, Costa e família. Samuel, meu amigo Samuel, tanto tempo que eu não te vejo, camarada. O Flavinho, meu amigo, pede oração pela sua vida e pela sua esposa, pela família. O Flavinho está lá em Rio Preto. Marcos Botelho pede oração pela sua vida. Vamos orar também pela mãe do Jonathan Nemer, a dona Sara Nemer. Vamos orar. O Juninho Santos pede oração. Fez um comentário agradecendo a ministração, mandou um abraço, Juninho. Deus abençoe. A Laila pede oração pela saúde de todos. Missionária Aline está assistindo. Missionária Aline, Deus abençoe. Irmã Aline, irmão Carlos. Deus abençoe a irmã Geni também, que está nos acompanhando. Glória a Deus. Vamos orar por essas vidas. Que Deus possa estar estendendo as suas mãos. Quero orar também pela vida do Edmilson, Fumaça, sua esposa, seu filho Enzo, que tivemos uma boa notícia essa semana. O filho dele já está bem, recebeu alta do médico, glória a Deus. Vamos orar pela vida do Beto e da Márcia, que estão lá no Japão. O Anderson, também, que está lá no Japão. O Isaías, o Paulo Tsutsumi, que também está lá no Japão. Fabinha Adai, né, que estão lá em Portugal, a sua filha. Vamos orar pelo Elvis, a Tati, o Nicolas e a Sofia, que estão lá em Portugal também. Vamos orar pela vida do Flávio e da Fernanda, meus primos que estão lá na Austrália, sempre têm nos acompanhado. O meu primo Alan, que está lá em Costa Rica, a família dele. O Anderson, está lá em Hortolândia. O Orlando, que está lá em Rondonópolis. Orar pela vida do Zé Jovino, não pôde estar aqui conosco hoje, mas que Deus esteja derramando da graça dele sobre a vida dele, a sua família, abrindo as portas para ele. Quero colocar também a vida da minha esposa, do meu filho, Tarso, a vida do Guilherme, da Lucelene e da Duda, minha mãe, minha sogra. Vamos orar por essas vidas? Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer primeiramente por esse tempo, pela tua graça e pelo teu cuidado para com as nossas vidas. Deus, eu quero colocar diante do teu altar todos esses pedidos de oração. Meu Pai,
Toca com o teu poder nessas famílias enlutadas, Pai. Traz o teu consolo, traz o teu conforto. Visita cada parente, Deus, que perdeu seus entes queridos. No nome de Jesus, que a paz do Senhor, Deus, que excede todo o entendimento, possa ser ministrada nesses corações. Realmente, Deus, nós não conseguimos mensurar a dor de cada um que tem perdido seus entes queridos. Meu amigo Silvinho, o Jordan que perdeu a mãe. Meu Deus, tem misericórdia dessas vidas, Pai. Visita cada uma. Em nome de Jesus, quero colocar diante do Senhor também a vida da Érica Rodrigues, da Érica Trindade, do Carlos, da Ana Clara, da Inaura, da Ednei, Edgley, Elaine, o Samuel Trindade. Deus, a sua família. Deus, quero colocar também a vida da Kátia e do Carlos. Deus, no nome de Jesus, que o Senhor esteja visitando essas vidas, tocando com o teu poder, ministrando a tua graça, a tua cura e o teu milagre. Pai, eu coloco diante do Senhor a vida, Deus, do Flavinho, Deus, lá em Rio Preto, a família dele. Deus, o Marcos Botelho também coloco diante da tua presença. No nome de Jesus, que o Senhor esteja cuidando de cada uma dessas vidas. Pai, visita, Deus, o Orlando, o Anderson, a sua família, a Pri, sua filha, o Edmilson, a sua esposa, seu filho, o Beto e a Márcia, o Fabinho e a Dai. Visita o Elvis, a sua família, o Flávio, a esposa, o Alan. Meu Deus, aqueles que estão lá no Japão, o Anderson, o Paulo, Deus. No nome de Jesus, toca nessas vidas, guarda essas vidas, o Isaías. Derrama da tua graça, meu Pai. Também queremos interceder pela dona Sara, Deus, que está com Covid, está internada. Meu Deus, o Senhor é o Deus do milagre. Se for da tua vontade, uma palavra liberada pelos seus lábios, Pai, pode reverter toda essa situação, pode trazer cura para aquela vida. No nome de Jesus, tem misericórdia daquela família, tem compaixão, Pai. Nós colocamos essa vida diante do teu altar, tem misericórdia. Deus abençoe, Deus, no nome de Jesus, a vida do Juninho, que tem nos acompanhado aqui. Abençoa a vida do Guilherme, do Zé. Deus, também eu coloco diante do teu altar a vida do meu filho, Tarso, que o Senhor esteja restaurando a saúde dele, tocando com o teu poder. Eu repreendo toda a enfermidade no nome do Senhor Jesus. Eu declaro a cura dele por completo em nome e na autoridade do Senhor Jesus. Guarda, Deus, a minha esposa. Guarda, Deus, ó Pai, o Guilherme, a Lucelena, a Duda. Guarda, Deus, ó Pai, a família do Zé. Guarda, Deus, minha mãe, minha sogra. Guarda minha família. Guarda-nos, Pai, no nome de Jesus. Que o teu nome continue a ser glorificado através das nossas vidas. Continue a nos dar sabedoria, a nos dar entendimento e a revelação da tua palavra. Deus, nós colocamos nosso coração diante da tua presença e te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito e por aquilo que o Senhor vai fazer ainda nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe. A outra, a pretinha. Não posso esquecer de falar da nossa caneca extraordinária. Olha aqui. Para você dar de presente para o seu esposo, para o seu noivo, para o seu namorado. Olha aqui, coisa tremenda. Você vai estar abençoando o nosso ministério. Entre em contato com a gente. Por enquanto não temos condições de mandar para outra cidade. Mas se você for aqui da cidade, nós vamos levar lá para você e entregar lá na sua casa, tá? Você vai estar ajudando o nosso ministério. Deus te abençoe. Obrigado por esse tempo, por você ter nos acompanhado. Que Deus guarde a sua casa, guarde a sua família, guarde o seu lar. Que a paz do Senhor seja ministrada na sua vida. Deus te abençoe. Um abraço e até segunda-feira que vem. Em nome de Jesus.